Com máscara não vai dar certo, não. Bom dia, boa tarde, boa noite, alunos, na verdade, das turmas de primeiro ano. Bem, gente, estou devendo para vocês aí as correções das atividades de história, aquelas atividades, na verdade, que envolvem o tema Grécia. Então, eu vou fazer dois vídeos, na verdade, com a correção de cada atividade. As atividades da aula 1 e as atividades da aula 2, referentes àquelas aulas que eu postei do professor Célio. Mas antes de dar início, na verdade, à correção, eu gostaria de abrir um parênteses com vocês aí, turmas do primeiro ano. Galera, tá rolando é o seguinte, vocês estão visualizando na plataforma as questões, as atividades, mas vocês não estão enviando. Tem turmas que estão mandando quase que a totalidade da turma. Mas eu tenho turmas, por exemplo, que tem 2 alunos enviando as atividades. E eu deixei um recadinho para vocês lá com relação às consequências disso. Reconheço que nem todos, na verdade, têm acesso à plataforma, mas tem muitos que estão acessando e, na verdade, não estão dando retorno, entendeu? Então, galera, a nossa forma de comunicação, na verdade, vai ser sempre a plataforma. Mas lá no canalzinho do YouTube que eu criei para poder ter essa comunicação com vocês, eu vou deixar, na verdade, lá os parabéns para a galera que enviou. Mas vamos lá, vamos corrigir isso daí, entendeu? Vamos lá. História, na verdade, correção das atividades, entendeu? Correção das atividades. A primeira questão aí, galera, tá uma pergunta para vocês assim, como podemos conceituar a geografia da Grécia, ou seja, como eram as características do território grego? Galera, olha só, antes de dar a resposta para vocês que está aí, eu quero que vocês lembrem das minhas aulas. Nas minhas aulas, na verdade, eu coloquei para vocês o seguinte, que a geografia da região da Grécia, ela era, na verdade, formada por uma cadeia de montanhas, tá vendo? Tudo, na verdade, é feito sobre partes altas, é uma região montanhosa, pedregosa. Visualiza aqui essa segunda imagem aqui, no fundo, o mar, tá vendo? Esses penhascos aqui, ó. A Grécia, na verdade, tem essa questão, essa característica, entendeu? Repare um outro penhasco aqui, ó. Se vocês vão conseguir visualizar as casas que estão no alto desse penhasco. A Grécia tem essa geografia, esse terreno de características, entendeu? Rochosas. Professor, mas se não é só rocha, na verdade não tem agricultura? Óbvio que tem. As pessoas precisam se alimentar. Toda a região do globo, na verdade, já tem, por mínima que seja por mínima que seja, na verdade, a parte ou a proporção, ela possui, na verdade, uma área de cultivo. A Grécia tem áreas de cultivo, sim. Só que essas áreas de cultivo elas vão ser menores com relação, na verdade, à área em que a Grécia ela possui, na verdade, as suas regiões que são, na verdade, formadas por essas rochas, por esse terreno pedregoso, entendeu? Mas a Grécia é linda, gente. Até coloquei para vocês verem aqui, ó, tá vendo? Que vários artistas do mundo, do Brasil, entendeu? Vão para a Grécia porque, na verdade, é uma região belíssima, entendeu? Belíssima, praias maravilhosas, uma fotografia, uma região muito bonita aqui, ó, Luciana Gimenez na Grécia, entendeu? Aqui você tem, na verdade, ela no hotel dela de frente para o mar. Essa aqui, se eu não me engano, é a Bruna Marquezine, tá vendo Costa, entendeu? Uma pancada de artistas, na verdade, repare aqui, ó, as montanhas ao fundo, toda a Luciana Gimenez quando tá vendo Costa. Então, tipo assim, personalidades aí do cenário artístico brasileiro. Então, repare que isso aqui eu já respondi as questões para vocês, eu essa questão para vocês, na verdade. Então, olha só, a gente pode falar que o território grego ele é uma região montanhosa, geograficamente com um terreno muito pedregoso, entendeu? E essa região pedregosa, na verdade, no futuro, assim que a população grega começar a se desenvolver, a ampliar a sua capacidade de aumento da população, quando o número de pessoas aumentar muito, essa geografia vai dificultar, na verdade, porque vai limitar a produção agrícola, que vai ser um dos problemas, na verdade, que a Grécia vai ter com relação à sua história, que é a produção de alimentos. Questão 2. Relate quais foram os povos que formaram a Grécia. Bem, gente, olha só. Quando, na verdade, eu expliquei o conteúdo para vocês aqui, eu deixei, na verdade, claro para vocês que a Grécia sofreu, no seu início, várias invasões. Então, ela teve invasão, na verdade, dos povos aqueus, jônios, dórios, eólios e também, galera, da
população, na verdade, da ilha de Creta. Aquela ilha, na verdade, que eu contei aquela história para vocês, que eu contei aquela... suando, tá? Contei aquela mitologia. Então, o que acontece? Esses moradores também no futuro vão vir para o continente grego, tá? E são esses povos aqui, ó, que na verdade vão dar características à Grécia. Por exemplo, os dórios, aquele povo na verdade invasor, aquele povo que era na verdade muito violento, eles vão fundar Esparta, entendeu? Repare na verdade quais povos vão formar cada cidade no futuro, entendeu? Então tá aí, galera, a questão 2. Dá um pausa no vídeo de vocês aí para poder comparar a resposta. Pelo que eu olhei no caderno aí de algumas respostas que me enviaram, questão 1 e questão 2, tranquilo, todo mundo respondeu bem. A terceira questão, na verdade, que já houve um erro aí, entendeu? Por quê? A terceira questão diz assim, ó: observamos que a civilização creto-micênica ou cretenses foram importantes para o melhor desenvolvimento da região grega. Mas quem eram esses povos? Galera, quando a Grécia estava no seu início ali, a Grécia continente, eu mostrei nas minhas explicações para vocês que a ilha de Creta já era bem desenvolvida, já tinha na verdade uma atividade comercial, uma atividade de produção, uma capacidade de produção na verdade de gêneros, como rede de pesca, como utensílios, como ferramentas, como na verdade artesanato. Ela tinha uma produção muito significativa. Eles já sabiam navegar bem, por isso sabiam comercializar. Quando os cretenses, esses moradores, eles mudam para a Grécia, acabam ajudando a desenvolver a Grécia. Mas respondendo a nossa questão, quem é essa civilização creto-micênica? Gente, os cretenses são povos que vieram da ilha de Creta. Eles ajudaram no desenvolvimento da Grécia com sua chegada ao continente. Por quê? Por justamente saber, na verdade, ter esse aprimoramento na capacidade de negócios, de produção. Eles vão ajudar o grego com o seu desenvolvimento. Então, a civilização creto-micênica, na verdade, ela vai ser esses cretenses que vão acabar indo migrar para a Grécia e desenvolvendo uma outra cultura ali junto com os micenos, na verdade. Questão 4. Gente, se eu estiver passando rápido, por favor, dá um pause aí no vídeo de vocês, entendeu? Para vocês visualizarem as respostas aí, que a 3, por exemplo, muitas pessoas erraram aí com relação a essa questão. Determina os fatores que permitiam a unidade do povo grego. O que permitia a união dos gregos? Na videoaula do professor Célio, ele na verdade deixa isso muito claro para vocês. Olha só, galera, o que unia os gregos na verdade era a sua cultura, entendeu? Eles tinham na verdade uma unidade baseada na cultura. Os gregos na verdade, eles falavam a mesma língua, eles tinham a mesma religião, eles na verdade professavam os mesmos deuses, Atenas, entendeu? Zeus, Poseidon, entendeu? Eles tinham o mesmo hábito alimentar, eles se vestiam da mesma forma. Então, se nós formos, na verdade, analisar o que tornava os gregos unidos, o que permitia, na verdade, essa unidade em toda a Grécia, era a questão cultural. A religião, os hábitos alimentares, a mesma língua. Eles compartilhavam, entendeu, dessa mesma cultura. Respostinha aqui, dá aquele pause aí e confere no caderno de vocês que eu estou indo para a questão número 5. Relacione o fato que desagregava o povo grego, ou seja, o que determinava a falta de unidade na Grécia Antiga. Se a cultura permitia que houvesse uma unidade, que os gregos se identificassem, poxa, os gregos, na verdade, micenas, eles, na verdade, se identificam com os gregos de Atenas, com os gregos de Esparta, com os gregos, na verdade, de Mileto, de Éfeso. Então, se tinha essa questão cultural, todo mundo falava o grego, todo mundo cultuava os mesmos deuses, havia uma outra questão, um outro fator que fazia com que eles não tivessem unidade. E essa outra questão, galera, é justamente a formação das polis, das cidades-estados. Olha só, as cidades-estados, elas eram independentes. Por serem independentes, cada um tinha características diferentes. Por exemplo, numa polis, a cultura era de uma forma e era de outra. Mas você acabou de falar, professor, que culturalmente eles eram unidos, eles tinham uma unidade, sim, na cultura geral, falavam grego. Mas, por exemplo, você pega uma determinada cidade, as mulheres tinham direito. Você pega outra cidade, as mulheres não tinham direitos. Você pega uma determinada cidade, havia escravos. Na outra, na verdade,
já não havia mais escravos por determinado motivo, entendeu? Então havia diferenças ali entre as cidades-estados gregos que acabavam, na verdade, não fazendo que os gregos tivessem unidade, entendeu? Desagregava. Por quê? Porque aquela cidade-estado permitia uma coisa e a outra não permitia, e às vezes se tornou ponto de atrito, de conflito, fez com que os gregos se desentendessem. Isso vai ficar muito claro quando nós tivermos a nossa terceira videoaula e nós falarmos de guerras gregas, guerras entre os próprios gregos, que vai ser um motivo que vão levar a Grécia a se desintegrar. Mas o motivo de desagregação, que é essa questão que nos importa aqui, é o fato dos gregos, na verdade, formarem cidades-estados. E essas cidades-estados serem independentes umas das outras, o que vai gerar essa falta de unidade. Ué, já? Calma aí, galera. Aconteceu algum erro aqui, galera. Espera aí. Que agora iria, na verdade, a questão que é a questão... Me perdoe. Ah, não, perdão. Desculpa, galera. Olha só, me perdoe. Na verdade, essa primeira fase aqui são só 5 questões. Eu respondi a todas elas. Eu tenho mais questões aqui que eu estou confundindo, mas na verdade entendeu? A segunda parte do exercício. Finalizo aqui, vou com vocês no próximo vídeo, tá bom? Aquele abraço.